Olá, está no ar mais um TV Câmara Entrevista. E o assunto abordado no programa de hoje é delicado. Relacionamento abusivo. Muitas pessoas acham que a agressão física é o único sinal de abuso, mas o fato é que sequelas emocionais podem levar muitas pessoas a colocar em risco seu próprio bem-estar. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada 1h30, uma mulher é assassinada no Brasil. No Brasil, a taxa de feminicídio é de 4,8 para cada 100 mil mulheres, sendo considerada a quinta maior do mundo, segundo a entidade. Para falar com mais propriedade sobre o assunto, recebemos aqui a psicóloga Rita Bruni, que participa de um grupo de apoio intitulado SOS Mulher, que visa coibir a violência doméstica e familiar contra o sexo feminino, apoiando essas vítimas. Rita, seja muito bem-vinda aqui. É um prazer recebê-la. Obrigada pela abertura do espaço. Acho que o tema é bastante importante para ser discutido e difundido, né, a toda a sociedade. Obrigada pelo espaço. Antes de chegarmos ao relacionamento abusivo, né, já dizia o poeta, ninguém é uma ilha, ninguém vive só. Né? Qual é a necessidade de fato do ser humano de se relacionar, Rita? É legal essa alusão que você faz, né, ao poeta, porque realmente o ser humano ele não é um ser individual. A gente vive em grupos. Nós temos as nossas necessidades de acolhimento, a gente tem a nossa necessidade de parceria, né? E isso que é onde se dá o relacionamento. Não só o amoroso em si, mas qualquer relação, né? Relação de amizade, família, né? A questão é, quando eu coloco as minhas dificuldades, as minhas inseguranças nesse relacionamento, ele começa a dar um nó. Então, a relação ela é saudável, ela é necessária. A questão é como eu lido meio a essa relação que eu vou viver. Quando a gente fala de relacionamento, né, ou seja, a interação entre duas pessoas, seja de forma afetiva, no sentido amoroso, ou no relacionamento de pai para filho, nos diversos tipos de relacionamentos que nós temos, você colocou bem a questão da necessidade que o ser humano já tem, que é inerente ao ser humano. Nós já nascemos com essa necessidade, embora alguns abram mão, né, de ter um relacionamento em alguns âmbitos. Aí eu pergunto para você o seguinte, dentro dessa necessidade que o ser humano tem, disso que você acabou de nos contar, como o ser humano se vê dentro desse relacionamento, ou seja, qual é a melhor maneira ou a maneira mais adequada que normalmente o ser humano se vê dentro de um relacionamento, seja ele de toda forma? Adequado a cada um, né? Quando a gente fala de pessoas, é difícil a gente direcionar isso é certo, isso é errado, porque isso é de cada um. Eu vou lidar de um jeito, você de outro e assim por diante. Mas acho que dá para a gente ir na linha do que você trouxe como adequado, do que é menos preocupante para si, né? E aí eu tá bem resolvido comigo, né? Eu me conhecer o suficiente, eu saber o que eu quero, o que eu gosto, né? Isso tudo faz com que quando eu vá me relacionar, eu não deposite a expectativa de que o outro faça isso por mim, mas eu consigo fazer por mim. E aí então eu consigo ter um relacionamento saudável, porque eu vou ser o melhor que eu posso e eu abro a possibilidade do outro ser o melhor que pode nessa relação. Agora, quando eu coloco a minha expectativa, a minha insegurança no outro, eu abro espaço para o outro abusar de mim, né? De todas as formas possíveis, mas eu abro espaço para que esse outro me domine, que esse outro sempre decida o que vai fazer, como vai fazer, o que vai comer, onde vai ser, o que a gente vai fazer, para onde vai viajar, né? Então é a segurança, quando eu me trabalho, quando eu me conheço, eu me sinto segura, eu consigo ser e reagir e agir bem numa relação, seja ela qual for. Muito bem, Rita, é interessante que quando se fala de relacionamento, quando a gente vai começar um relacionamento, vamos pegar ali na fase da adolescência, que esse relacionamento fica muito mais visível quando a gente quer se relacionar com o sexo oposto, né? Despertando ali os primeiros instintos que todo ser humano tem de olhar, começar a olhar o outro com segundas intenções, como se diz. Basicamente, se você chegar a um adolescente ou uma adolescente e perguntar por que você quer se relacionar com alguém, essa pessoa vai dizer o seguinte, porque eu quero que essa pessoa me faça feliz, e vice-versa. Alguns filósofos, né, sociólogos, antropólogos, falam que quando você, justamente isso que você falou, né, depositar na responsabilidade de outra pessoa algo que é sua, realmente é muito perigoso. Quando se trata de relacionamento, né, esse pensamento que se tem de que
o outro é quem deve me fazer feliz. Essa expectativa que você gera entrando no relacionamento é perigoso? Sem dúvida, né? Porque a felicidade, ela vem de dentro, ela não vem de fora, né? Então, quando a gente pensa num relacionamento, se a gente for com essa visão de, eu preciso que o outro me faça feliz, eu preciso namorar para eu estar bem, eu preciso conhecer para eu ficar bem, aí a gente está caminhando para um caminho um pouco perigoso, né? Agora, quando eu me sinto bem, quando eu me sinto feliz, eu consigo fazer o outro se sentir bem para ser quem ele é, e aí a felicidade ela vai caminhar bem dos dois lados. A questão é, você falou muito bem, aí como é que tudo começa lá na adolescência. Uhum. O adolescente não está pronto para isso. O ser humano, na verdade, não está pronto para isso. A gente deposita, sim, as nossas expectativas, né? O adolescente, eu preciso conhecer algo que para mim é novo, então eu preciso que o outro me ajude. Então a gente sempre está colocando no outro, que o outro me ajude, que o outro me mostre, que o outro faça por mim, né? Então é um caminho, parece simples quando a gente fala, não, primeiro eu vou ser feliz para depois deixar alguém entrar na minha vida. Uhum. Mas é muito complicado, até pelo que a gente falou agora no início da nossa conversa. Nós somos seres humanos, a gente não vive só, a gente vive em par. Então, essa mistura, ela acaba acontecendo, né? É a gente ligar o nosso sinal de alerta, de peraí, né? Aonde que isso vai me levar, né? Quem são as pessoas que eu vou me relacionar? Como que essas pessoas vão agir diante dessa minha insegurança, dessa minha dificuldade? Né? E começa na adolescência. Eis a questão. Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é relacionamento abusivo. Estamos recebendo aqui a psicóloga Rita Bruni, conversando sobre este tema. Rita, você falou, né, da questão de quando tudo se começa, né, na adolescência, por exemplo. E justamente, né, o adolescente está naquela fase de descoberta. Como, então, ter o preparo ou se colocar à disposição para que não caiamos nessa armadilha que pode se tornar um relacionamento, e já vamos chegar lá, né, na parte do abusivo, só para entender um pouquinho essa base de relacionamento, como se chegar então, ou se entregar a um mundo que é desconhecido e que onde você se aprende se relacionando. Tá, é legal essa sua pergunta, porque como já foi apresentado, eu trabalho na SOS Mulher, que a gente faz os atendimentos para as mulheres que sofrem qualquer tipo de violência, não é só violência física não, as que antecedem e que levam à violência física. E em grupo ali, né, no grupo técnico que realiza esses atendimentos, o que a gente mais discute é o que a gente pode fazer para não chegar a esse fato, para a gente, porque os nossos números crescem, mas a gente quer que os nossos números, na verdade, nem existam, né? Então, o que a gente pode fazer para diminuir os nossos números? E é justamente chegar nessa população, né? Nas crianças e adolescentes, porque a partir do momento que a gente consegue mudar um pouquinho a visão desses jovens, principalmente das crianças, e dessa forma a gente consegue mudar um pouquinho da cultura que a gente tem, a gente vai quebrando muitos paradigmas, né? Então, o que se tem que fazer é ensinar o respeito, né? As pessoas precisam se respeitar, as crianças precisam começar a crescer com respeito, né? Elas precisam começar a enxergar as pessoas como iguais, eles precisam começar a enxergar que eu tenho a minha capacidade, porque a partir do momento que eu respeito o outro, eu me respeito também. E eu me respeitando, eu vou me conhecer, eu vou me valorizar, né? Então eu vou valorizar isso no outro também. Então é uma questão cultural, né? Que é o passo de formiguinha em espaços como esses que vocês estão favorecendo aqui e outros que a gente busca, é a forma que a gente vai chegando até a sociedade para mostrar, né, que o respeito é o principal. Muito bem. Agora, a forma de se enxergar o relacionamento, por muitos é discutido, né? E automaticamente é aceito pela parte majoritária da sociedade, de que a mulher ela é muito mais de relacionamento e o homem nem tanto, né? Então, aí eu pergunto a você se existe de fato, né, algo científico dentro do estudo que explique essa forma diferente que tem de relacionamento, de entender o que é um relacionamento entre homens e mulheres e quando ela começa.
você diz das mulheres se entregarem mais na relação. Isso, as mulheres são mais dadas ao relacionamento, são mais abertas ao relacionamento. É a impressão que se dá e se tem no mundo que a gente vive, obviamente no mundo até mais machista por conta disso. Essa é a percepção que nós temos, a mulher ser de mais relacionamento e o homem não ser tanto de relacionamento. Se a gente for pensar um termo psicológico, né, as mulheres elas são muito mais sentimentais. Não sentimental no sentido afetivo, mas no sentido de funcionamento da psique dessa mulher. Então, as mulheres elas ficam mais direcionadas à preocupação com o outro, acolhimento do outro, e aí ela acaba se envolvendo, né, com qualquer coisa que ela se depare. Esse funcionamento do homem já é diferente. O homem ele já é mais racional, o homem ele já é mais prático. Então ele já afasta um pouco esse envolvimento. Ele acaba que ele racionaliza mais e a mulher ela aprofunda mais. Mas isso é só um termo psicológico, né? Quando a gente olha isso na prática, não é bem assim, porque a gente se mistura, né? Principalmente hoje, né? A gente ainda vive uma cultura muito machista, como você mesmo trouxe, mas as crianças já olham um pouco diferente. Então, a gente já tem meninas um pouco menos princesas e um pouco mais super-heroínas, né? A gente vê isso até nos desenhos que as crianças assistem hoje, a coisa já é bem misturada. Então, e não na função de racionalizar a mulher, mas na função de igualdade dos seres, né? Porque eu tenho a emoção, mas eu tenho razão. O homem é a mesma coisa, ele tem a razão, mas ele tem a emoção. A gente tem que aprender a dosar tudo isso, tanto no homem quanto na mulher. Não sei se eu respondi sua Totalmente. pergunta. Aí já me deu um gancho para uma próxima pergunta, que é o seguinte. Você falou racionalizar, né? Quando se fala de relacionamento, e as poesias estão por aí, as músicas, que é esse contexto que a gente nasceu, né, do romântico em si, coloca que o relacionamento é uma entrega total. E quando se tem uma entrega total, se perde um pouquinho a sua capacidade de domínio próprio, né? De domínio sobre aquilo que está acontecendo. Muita gente diz isso, né? A pessoa se apaixonou, pronto, essa pessoa perdeu o controle de si mesma porque ela vive em função da própria paixão. Pergunto a você, dentro de um relacionamento onde há sentimento, há espaço para essa questão de racionalizar o relacionamento ou não? Se racionalizar, você deixa de ter um relacionamento, digamos, na sua íntegra, total. Tem que ser o conjunto, né? Tem que ser o conjunto. Tem que ter entrega, porque é isso que faz a relação ser prazerosa. Mas tem que ter essa visão um pouco mais racional, porque é o que faz as coisas acontecerem da maneira mais saudável possível. Então, é um balanço. Eu não digo equilíbrio, eu não gosto da palavra equilíbrio, porque eu tenho a sensação de que equilíbrio é quando a gente está em cima do muro. Então, eu não fico nem com o racional, nem com o afetivo, eu fico em cima do muro. Então, a questão não é equilibrar, mas a questão é a gente saber dançar entre esses mundos, né? Então, é eu saber me envolver, é eu saber me entregar, porque é isso que vai deixar a relação prazerosa, mas é eu saber colocar limites, é eu saber me respeitar e é eu saber respeitar o outro também, né? Então, tem que ser equalizado. Muito bem. Você está assistindo ao programa TV Câmara Entrevista. Nosso tema de hoje é relacionamento abusivo. Estamos recebendo aqui a psicóloga Rita Bruni, falando um pouquinho sobre este tema. Vamos agora entendemos um pouquinho essa base do relacionamento, o que é, como ele é formado. E, claro, ao longo do nosso bate-papo a gente vai voltar em alguns pontos. Mas quando se fala de relacionamento abusivo, o que seria o relacionamento abusivo? Quais são as características, sinais que realmente intitulam ou realmente apresentam um relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo é quando eu começo a perceber que eu estou perdendo a minha individualidade naquela relação. As minhas vontades não são percebidas nem sentidas, muito menos efetuadas, né? O ciúme é o que reina, o controle é o que reina. Então, a relação abusiva, a relação abusiva é quando eu vou perdendo a minha individualidade. Eu vou deixando de ser quem eu sou para ser o que o outro quer que eu seja, né? E isso, a pessoa que entra no relacionamento abusivo, ela não tem essa consciência de que isso está acontecendo, né? Ela está tão envolvida, como você falou,
afetivamente, ela está tão envolvida naquela situação que quando ela se dá conta, porque ela já está com sofrimento instalado, né? As pessoas ao redor muitas vezes até identificam, de olha, essa sua amiga não é muito bacana, olha, mas esse namorado não tem muito a ver com você, mas a pessoa está envolvida e ela vai se deixando, ela vai se levando, até que ela se vê num sofrimento razoável ou não, quem sabe até profundo, e aí que ela se dá conta de que aquela relação que despertou esse sentimento ruim nela, e sair da relação que é difícil. Então, você tocou num ponto interessante de que quem está ao redor automaticamente já tem essa percepção de que algo está errado dentro de um relacionamento, seja ele afetivo, digamos, de homem e mulher, de casal, enfim, ou de pai para filho, em todos eles. Só que a percepção que se tem, né, observando alguns casos, é que quem está de fora tenta alertar, tenta dar alguns sinais, tenta ajudar de alguma forma, e aquela pessoa, como você bem disse, que não está visualizando, né, está ali simplesmente dentro do seu relacionamento, tendo a sua normalidade, porque entende-se que a outra pessoa é diferente, é o jeito, né, a forma que foi criado, enfim. Muitos agressores, né, alegam que a pessoa, a gente já ouve falar isso, né? Não, ela está comigo porque quer. Então, ou seja, tem essa descaracterística do relacionamento abusivo a partir do momento que o outro, ou seja, aquela parte afetada, se entrega a esse relacionamento e está ali porque quer, porque de vontade própria. Como é que vocês veem essa situação, esse momento inicial do relacionamento abusivo, onde a pessoa simplesmente está ali, ela não visualizou que é um relacionamento abusivo, só que ela sofre, já está sofrendo ali o seu início, que é a gente sabe que é devastador. Como é que se lida com isso? A gente tem que pensar o seguinte, quando a pessoa se permite estar num relacionamento abusivo, é porque ela não está bem com ela. Então, a autoestima não está legal. Consequentemente, o que reina nela é a insegurança, né? E aí ela tem no outro que se relaciona, seja um namorado, um amigo, enfim, ela tem como um porto seguro. Mas essa pessoa me ajuda, né? Essa pessoa me quer bem. Principalmente o ciúme. As mulheres, elas confundem muito o ciúme com o cuidar, né? Ah, não, mas ele estava preocupado comigo. Ah, não, mas ele estava me preservando. Ah, mas não vai com essa roupa. Ah, mas olha, é verdade, ele tem razão. Então, assim, numa fase inicial, confunde-se muito as relações do que é abusivo com o que é cuidado, né? E aí, quando você fala assim, aí quando ela chega no sofrimento, ela está muito fragilizada, porque ela já vinha de uma autoestima muito reduzida, ela já vinha com uma insegurança elevada, né? E aí ela vai vivendo essa manipulação, ela vai vivendo esse relacionamento abusivo, tudo isso vai ficando mais intenso. O que era negativo fica ainda mais negativo. E aí, quando ela começa a sentir o sofrimento, ela está super fragilizada. E aí é nesse momento que ela tem que buscar ajuda profissional, né? É claro, a família, os amigos, todo mundo tem capacidade de ajudar, mas muitas vezes acaba julgando, né? Ah, mas eu não te falei, eu não te avisei, eu não falei lá atrás para você, né? Então acaba sendo julgada, acaba sendo retirada de alguns grupos, enfim, a sociedade é cruel, né? Então, quando ela busca uma ajuda profissional para ela se reestruturar, né? E essa que é a nossa função no SOS, a gente acolhe essas mulheres que estão nessa fase de perceber o relacionamento que entrou, já sofreu uma violência psicológica ou uma violência moral, né? Ou até as que já sofreram uma violência física, e a gente ajuda ela a se reestruturar emocionalmente para ela conseguir sair dessa relação ou até entrar num outro e não mais com essa conotação de ser abusivo. Você falou algo interessante, porque a pessoa entra, né, cegamente no relacionamento abusivo porque ela não está bem com ela mesma, ou seja, existe um problema com ela de entrar. Pode acontecer de muita gente que está sozinha, vivendo na solidão da vida, seja de amigos ou familiares, ou do ambiente, enfim, de relacionamento, ela está sofrendo com isso, né, de já ter um problema. Como que ela vai lidar? Porque para ela a solução, ou seja, ela está passando por um problema, mas para ela a solução é o seguinte, é a falta do relacionamento. Então, como ela deve agir, ou como ela deve ter certeza de que ela não está com esse tipo de problema, para que ela possa, sim, desenvolver um relacionamento saudável e não abusivo?
Se ela vive só... Você falou lá, quando a gente começou a nossa conversa, falou assim, algumas pessoas por escolhas ficam só. E realmente, algumas pessoas escolhem ser só, mas não só completo. Né? Ela pode escolher não ter um relacionamento amoroso, ela pode escolher não ter um grande grupo de amigos, mas um pequeno grupo de amigos, mas não totalmente só. Se ela está totalmente só, ela precisa olhar um pouco mais para ela. Por que desse movimento? Né? Porque o ser humano tem a tendência de ser abusivo. Né? Aquela pessoa é legal, vou pedir porque eu sei que ela não vai falar não. Né? Ou aquela pessoa nunca decide o que quer fazer, então eu vou sair porque aí eu vou onde eu quero, como eu quero, enfim. Então, a gente tem um pouco essa maldade instalada. E se eu me aproximo do outro que me dá margem para isso, é isso que vai me alimentar também. Né? Se eu me aproximo de você com esse movimento de egoísmo, talvez, que é o que leva ao ser abusivo, e você vai permitindo, você vai me alimentando. Se você não permite, você vai se preservar. Então, a partir do momento que eu enxergo o que eu quero e vejo a situação como ela está acontecendo, eu coloco a minha limitação. Né? Então, o ser só não quer dizer que seja um problema. O ser só não quer dizer que a autoestima esteja reduzida ou que a pessoa sinta insegurança e por isso que ela se sente só. A questão é como ela vai agir a hora que ela inicia um relacionamento com alguém. Encontrar o porquê da sua solidão. Sim, sim. Mas me faz pensar aqui na sua pergunta, quando alguém fala assim, mas acho que eu vou ficar com essa pessoa mesmo, porque senão não vou encontrar outra pessoa. Né? Isso é muito comum. É verdade. Né? A pessoa se sente tão insegura que ela prefere se manter naquele relacionamento que não está legal, de medo de ficar sozinha, de medo de não encontrar um novo alguém, né? Um novo parceiro, uma nova parceira. Né? E isso é insegurança. Né? Então, a gente tem que se valorizar, a gente tem que se conhecer mais. Muito bem. O TV Câmara Entrevista faz uma pequena pausa, mas daqui a pouquinho a gente está de volta para conversar um pouquinho mais com a nossa convidada, a psicóloga Rita Bruni, e o nosso assunto de hoje é relacionamento abusivo. A gente volta já.